Me parece que nós não aprendemos isso ainda. Nós, humanos, falhos, pecadores, frágeis, diante do Deus que merece toda a honra e toda a glória, nós estamos querendo competir com Deus e estamos buscando a glória. E quando é que nós buscamos a glória para nós? É quando nós achamos que tudo que nós fazemos, que conseguimos alguma coisa, a gente acha que é por nossa força, que é por nosso braço, que é pelo nosso poder. Mas se não for a glória de Deus, se não for para a glória de Deus, não vale nada. E pensando nisso, e eu vendo que Deus é o merecedor de toda a honra e toda a glória, não só eu, como a Bíblia relata que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, nós nessa manhã vamos meditar um pouco sobre essa competitividade, se é que existe, porque na verdade toda a glória é de Deus. Coitado do homem quando ele acha que a glória é dele, quando ele acha que ele pode alguma coisa. Se não for Deus, aí de nós. E na Bíblia tem muitos textos. Se nós fôssemos relatar aqui, acho que nós passaríamos talvez a manhã inteira falando de passagens bíblicas aqui, que o homem quis buscar a glória para ele. E eu selecionei algumas aqui para a gente ver se realmente nós ainda hoje não agimos da mesma maneira. Porque na verdade, irmãos, nós não mudamos muita coisa do homem do Antigo Testamento, não. Nós somos iguais e nós sempre estamos buscando a glória, sempre queremos estarmos fazendo as coisas para tirarmos a glória de Deus e puxarmos a glória para nós. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e possa fazer a cada dia nós entendermos que a glória é só para Ele. Abramos nossa Bíblia em Lucas capítulo 12. Esse é um dos primeiros textos que nós vamos ver que já nessa passagem bíblica aqui, o homem, ele conversando com Jesus foi preciso dizer: olha, não é pela sua força, não é pelo seu esforço, não, é por minha vontade, então a glória é minha, não é sua. Lucas capítulo 12, de 16 a 21. Jesus estava conversando com um jovem, né? E durante essa conversa, o Senhor Jesus me proferiu uma parábola. Mas antes de eu ler esse trecho bíblico, eu gostaria de orar. Eu gostaria de pedir a direção de Deus para que nesta manhã Ele falasse aos nossos corações. Amado Deus e querido Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é aquele que dá a vitória. O Senhor é aquele que capacita. O Senhor é aquele que orienta. O Senhor é aquele que traz a mente e come aquilo que tu queres que Ele fale. E nesta manhã, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que tu esteja, ó Deus, me orientando. E que tudo que venha a sair da minha boca, Deus, seja para a glória e honra do teu nome. E oramos, nosso Deus, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. E o texto diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que fareis, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E lhe disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Veja só, esse homem, ele plantou, ele teve uma grande colheita, e quando ele fez essa colheita, ele viu que era uma colheita que ela sobrepujava, ela estava além daquilo que ele tinha em mãos para armazenar. Ele disse: olha, o que eu tenho para armazenar toda essa minha colheita é pouco. Mas em nenhum momento aqui ele atribuiu essa grande produtividade a Deus. Em nenhum momento aqui ele reconheceu que essa abundância, que essa fartura aqui veio de quem? De Deus. Ele simplesmente disse: eu vou construir algo maior para que eu possa armazenar e fazer o quê? E passar dias tranquilos.
Mas o que é que o Senhor Jesus disse para ele? Veja só o que Jesus disse para ele. Mas primeiro ele falou consigo mesmo: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha só, veja que presunção desse homem. Ele disse: agora eu tenho muita coisa, agora eu posso viver tranquilo, porque eu tenho muita coisa armazenada. Mas Jesus disse para ele: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E nós vivemos assim, irmão. Nós achamos que o que nós temos dá para nós vivermos sem a presença de Deus. É impossível que um homem, que eu, que você, possamos viver sem estarmos debaixo da dependência de Deus. Isso é arrogância pura, e foi o que esse homem colocou no seu coração. Em nenhum momento aqui ele cita, ele atribui a Deus essa fartura que ele estava tendo em seu poder. Simplesmente ele falou que ia, armazenar, ia dizer à sua alma, que podia ficar tranquilo, porque muitas coisas ele tinha que dava para descansar, comer e regalar-se. E nós estamos vivendo nesse contexto, irmão, de uma geração extremamente individualista, que não invoca a participação e nem o agir de Deus em seus sonhos, em seus projetos, em suas conquistas. Ou seja, as suas conquistas elas não têm sido compartilhadas a Deus, ou não têm sido atribuídas a Deus. Hoje, o mundo, hoje nós estamos num contexto onde as pessoas costumam estar dizendo: eu consigo, eu posso, eu sei, eu tenho, eu vou, eu determino. É tudo eu, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E olha lá se Deus tem alguma oportunidade no vocabulário desse homem. Homens fazendo projetos pessoais, atropelando a tudo e a todos, colocando sua força, a força do meu braço, eu consegui pela minha força, colocando sua função social, porque é um homem que vive muito bem no seio da sociedade, é um homem que tem alguns bens e acha que aquilo dali é o suficiente para ele. É um homem que tem uma formação acadêmica, que está atribuindo a ele a sua formação acadêmica, e não atribui nada a Deus. E ele coloca, como eu já falei, como a principal fonte de conquista da sua vida, a sua força, o seu eu, onde Deus não tem participação em nada. Deus está totalmente fora dos projetos do homem. Deus está totalmente fora das conquistas do homem. O homem tem se levantado e achado que é pela sua força. E ai do homem que continua pensando assim, porque ai de nós se não for o Senhor, porque toda honra e toda glória toda honra e toda glória para Deus. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, mostra claramente que se não for o Senhor, nada acontece na vida do homem, seja ele servo de Deus, seja ele ímpio, seja ele quem for. Mas se não for o agir de Deus na vida do homem, nada podemos fazer. Vamos ver o que aqui diz Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, dos versículos 13 ao 16. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Isso é um projeto de Deus ou é um projeto pessoal? Do homem. Ele em algum momento colocou Deus na jogada? Não. Ele disse: vamos para tal cidade, e lá nós negociaremos e teremos lucro. Ele deixou totalmente Deus de fora. No capítulo 13 ainda, no capítulo 4, verso 14, diz a palavra de Deus: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Então, o projeto pessoal ou do grupo ele fez, mas o amanhã pertence a Deus. O verso 14 diz claramente que ele pode fazer seus projetos, mas o amanhã pertence a Deus. E no 15 diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É quem quiser. É o homem, se esse homem quiser. É quem quiser. É se Deus quiser. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Não é a minha força que vai prevalecer. Não é a sua força, não é a sua vontade. O que vai prevalecer é a vontade e a força de Deus. Porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória não pode ser para o homem. O homem, quando ele busca a glória, a tendência é ele cair. O 16 diz, Tiago 4,16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. A palavra de Deus diz que é arrogância. É a arrogância do homem, quando o homem faz seus projetos e não coloca Deus nesse projeto. É por arrogância do homem. Toda jactância semelhante a essa, ela é maligna. Então toda é maligna. Irmãos, Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é soberano. Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer, porque a honra e a glória tem que ser atribuída tão somente a Deus. A sua palavra diz que o homem faz seus planos, mas Deus é quem dá a resposta. Então não adianta você estar buscando glória para você, não adianta eu estar buscando glória para mim, porque a glória, ela é exclusividade de Deus. E Deus que funda o homem, fazendo com que a coisa aconteça segundo a vontade dele, segundo o poder que ele tem, porque a soberania é do próprio Deus. Eu lembro de uma história de um homem chamado Gideão. Todos nós conhecemos a história de Gideão. Israel, mais uma vez, estava sendo atacada pelos inimigos, estava sendo cercada pelos inimigos, por conta de desobediência do homem. Quer ver? Vamos ver lá em Juízes, capítulo 6, Juízes 6. Vamos passear um pouquinho nesses versos aqui. Veja o que estava acontecendo com o povo de Israel. Isso não tem tudo a ver com nós aqui hoje. A palavra de Deus diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eles fizeram o que era mal. Eles estavam em desobediência a Deus. E nós sabemos, quando lemos a história do Antigo Testamento, que o homem pecava diante de Deus por muitas coisas, né? Mas a principal delas é porque eles abandonavam ao Senhor e costumeiramente eles levantavam outros deuses para adorar, né? E nesse momento aqui, Israel mais uma vez, né, tinha feito o que era mal perante ao Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. No verso 2 diz: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, pelo povo inimigo. Então, eles fizeram para si covas, fizeram algumas coisas para se proteger do inimigo, né? Aí em 3 diz o seguinte: porque cada vez que Israel semeava, ou seja, toda a plantação que Israel fazia, toda a colheita, quem fazia era o povo de Israel? Não, a palavra de Deus diz, prevalecendo, né, o domínio dos midianitas. E no 3 diz: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de casa. Ou seja, tudo que eles plantavam, o povo inimigo vinha e colhia tudo. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa história de Gideão, que todos nós conhecemos, não é esse embate aqui, porque isso aqui é apenas o fundo do texto, aqui, o plano do texto. Mas o que ia chamar a atenção de vocês, que Deus levanta um homem, e esse homem se chama Gideão, né? E quando Deus chama Gideão para livrar Israel da mão do povo inimigo, Gideão começa com um monte de desculpa, né? Porque eu sou o mais pobre da minha família, porque eu sou o mais fraco, e nós parecemos que somos assim também, né? Quando Deus nos chama para fazer algum serviço, nós
começamos a dar as nossas desculpas. E como desculpas, né? Tem muitas desculpas. Eu não posso porque eu vou para a faculdade, eu não posso porque eu já marquei um compromisso, eu não posso porque eu não sei falar, e por aí vai. Nós temos desculpa demais para não servirmos a Deus. Mas Deus é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia e Deus de Gideão, né? Você vai porque eu é que vou com você nessa batalha. E Gideão fez um monte de teste com o Senhor e nós conhecemos, né? O teste da lã. E Gideão fez, ao final, Gideão se conformou que realmente era Deus que estava levantando aquele homem para livrar o povo de Israel da mão dos inimigos, da mão dos midianitas e dos amalequitas. Interessante que no capítulo 7, que é aí onde eu quero ver com os irmãos, no capítulo 7, o verso 2, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Gideão, porque na verdade, Gideão, quando foi chamado, imagino eu que Gideão, para essa batalha, Gideão deve ter convocado os homens mais fortes, os homens que aos olhos dele eram homens que, se fosse à frente de batalha, poderia conquistar a vitória. Ele deve ter imaginado: não, eu vou pegar os melhores homens aqui de Israel e vou levá-los para essa frente de batalha. E ele selecionou um número até considerável. Ele levou o número de quanto? 32 mil. Ele levou 32 mil homens para essa frente de batalha. Quer dizer, ele estava confiando em Deus ou na força do homem? Na força do homem, né? Mas Deus, nesse verso 2, ele diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia o que, irmãos? Se gloriar. Olha, Deus está dizendo a Gideão: eu não vou dar a vitória a você, você levando essa quantidade de homens, não. Sabe por quê, Gideão? Porque se você vencer, sabe o que Israel vai fazer? Israel vai se gloriar, achando que a vitória vem pela força do homem. Deus disse: não, Gideão, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer prova dessa quantidade de homens, para eu te mostrar com quantos homens eu vou te dar a vitória. Porque não é pela tua força não, Gideão, não é pelo teu querer não. Essa vitória é do Senhor, a glória é do Senhor. Eu não sei o que é que você está passando, irmão. A gente às vezes depara com situações que a gente levanta um monstro na frente da gente e a gente acha que não vai ultrapassar esse obstáculo. Mas saiba você que Deus é quem vai dar a vitória a você. Você não vai na sua força não, porque se você for na sua força, você vai ser derrotado. Se você for na sua confiança, você vai ser derrotado. Se eu for na minha confiança, eu vou ser derrotado. Nós temos que ir na confiança de Deus, porque Deus é quem dá a vitória. Deus é quem fortalece a mim e a você. E na primeira prova, Deus reprovou quantos? 22 mil homens. 22 disse: olha, Deus disse: olha, deixa esses 22 aí, esses covardes, esses medrosos, manda eles voltar, porque esses caras aí só tem corpo. Tu escolheste os caras fortes aí, os lutadores fortes aí, mas eu não quero esse homem não, porque eles só tem musculatura aí, mas são covardes, são medrosos, são frouxos. Volta com esse homem, manda esses homens voltar para Israel, porque eu quero dar a vitória, mas eu quero dar a vitória para que a glória seja minha. Aí na segunda prova, só vamos levar esse homem ali para as águas ali. E lá nas águas, quantos foram reprovados? Tinha 22, ficaram 22. Quantos foram reprovados na segunda vez? Escola bíblica. Quantos? 9.700. Restaram quantos, irmãos? 300 homens. Olha só, para uma multidão, um exército numeroso que vinha contra o povo de Israel, Deus chega para Gideão e diz assim: olha, a vitória você vai conseguir. Você já está vendo que não é pela sua força, porque se fosse pela força, 300 homens para combater um número muito grande de um exército, evidentemente vocês poderiam já ficar aqui, porque vocês não iriam conseguir. Aí Deus deu a vitória a Gideão, com quantos homens? 300 homens. Mas isso sabe por quê, irmão? Porque a glória é de Deus. Foi para que Gideão não se gloriasse, foi para que o povo de Israel não se gloriasse. E Deus disse: a honra e a glória é tão somente minha. Em 2 Crônicas, capítulo
25, verso de 5 ao verso 9, a gente conta a história do rei Amazias. E esse rei, quem já leu a história dele sabe que a Bíblia diz que ele foi um rei, que ele, na linguagem que nós poderíamos dizer, ele foi um rei meia boca, né? Foi um rei que ele fez tudo que era certo diante do Senhor, mas não tudo, é assim que a Bíblia diz. É um rei que ele deixou algumas coisas a desejar. É um rei que foi um rei que ele errou em muitas coisas, né? Como nós temos errado, coisa até natural do homem. Mas o que me chama a atenção também nesse texto aqui, de 2 Crônicas de Reis, é porque, mais uma vez, ele, como representante do povo de Deus, ele foi à guerra contra os inimigos. E o que é que esse homem fez? Além de ele estar com uma grande quantidade de homens no seu exército, ele tomou emprestado, ou ele contratou mais 100 mil homens do povo de Israel. Vamos ver onde é que diz isso aqui. 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas. A partir do verso 5 diz assim a palavra de Deus. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias sobre chefe de 1000 e chefe de 100, por todo Judá e Benjamim, contou de 20 anos para cima, e achou 300 mil escolhidos capazes de sair à guerra e a manejar lança e escudo. Olha só, ele recrutou 300 mil homens para ir à peleja, né? Tomou também de Israel a soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Ou seja, ele contratou, além dos 300 que ele tinha, ele escolheu lá de Israel mais 100, manda 100 mil homens aí, os mais valentes que tem, para me ajudar nessa guerra. Mas ele foi advertido por um homem do Senhor. No 7 diz: porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer. Deus tem força para ajudar e fazer cair. Ele disse assim: olha, você está com 300 homens, por que você contratou mais 100? Deus não está com você? Porque na verdade, irmão, o que impressiona a nós homens são números. O que impressiona a nós é a quantidade. O que impressiona a nós é a qualidade. Mas Deus não está preocupado com isso não, porque Ele é o Deus de todo o poder. A sua própria palavra diz, Ele mesmo diz que agindo Ele, ninguém pode impedir, porque Ele é o Deus todo poderoso. E esse rei, ele foi advertido. Mas veja só o que é que esse rei, ele comentou com aquele homem de Deus. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Olha, ele disse: olha, rapaz, não tem como eu devolver esse senhor, porque esse é homem, porque eu paguei por ele, eu paguei por esse serviço, e se eu paguei, eles têm que fazer o serviço, eu preciso do serviço desses homens aqui. Aí ele recebeu a resposta na hora, porque Deus é aquele que não deixa para depois, ele dá a resposta na hora. E ele disse assim: ó, muito mais do que isso pode dar o Senhor. Olha, não me preocupa com isso não. Se você for com esses homens, pode ser que você vai perder. Não são 100 mil homens a mais, é um número muito significativo, mas Deus não se pressiona com o número não. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com a sua qualidade, com o seu coração, como você tem servido ao Senhor, como você se tem colocado na brecha para servir ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas acham, porque está na igreja do Senhor e permita-me eu fazer essa observação, porque tem um dízimo maior, porque tem uma posição na sociedade maior, ele precisa ser paparicado, ele precisa ser bajulado dentro da igreja. Mas não, Deus não está preocupado com isso não. Deus quer saber do seu coração, Deus quer saber da sua disponibilidade para o serviço do Senhor, né? E esse homem aqui, ele, na verdade, ele acabou atendendo, né, a orientação daquele servo de Deus,
e ele dispensou de ser um homem, e ele foi para a guerra, e Deus concedeu a vitória. Mas a glória foi para ele? Não, a glória foi para Deus. Porque se ele tem insistido em seguir aquela batalha com mais aqueles 100 homens, com certeza ele teria fraquejado, ele teria sido derrotado, porque Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a qualidade, não com a quantidade. E o que dizer do profeta Elias? Vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 18. Eu acho essa passagem interessante, porque a gente vê um homem que se colocou diante de Deus, um homem que recebeu do Senhor toda a orientação, como deveria fazer, fez conforme Deus queria, mas Deus é aquele que sonda e que conhece os corações. E às vezes, quando nós conseguimos alguma coisa que vem do Senhor, nós queremos nos gloriar, queremos puxar a glória para a gente, aí Deus vai e puxa o nosso tapete. Imagino eu que Elias, depois dessa batalha aqui, eu imagino, né, isso eu estou conjecturando, e Deus que soltou o coração dele, imagino eu que Elias disse: bom, eu agora sou o tal, né, porque eu tive uma batalha aqui muito grande, e nessa batalha eu saí vitorioso, apesar que no momento da batalha, ele atribuiu tudo a Deus, mas depois, a gente não sabe o que sucederia com Elias. Então, na 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Elias fez um desafio, mas ele sabia ao Deus que estava servindo. 18, 19 diz: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Elias desafiou quantos profetas, irmãos? 400? Mas só foi 450. Se nós olharmos na Bíblia aqui, nós vamos ver que eram 850, porque era 450 profetas de Baal e mais 450 profetas de Corpio, que comiam e bebiam na mesa de Jezabel. E a história todos nós sabemos, né? Elias, ele logrou êxito porque Deus foi com ele. Ele venceu aqueles 850 profetas. A Bíblia fala que depois desse embate, todos esses profetas foram mortos, né? E a glória de Deus foi derramada naquele lugar, porque quem deu a vitória foi Deus. A glória é de quem? De Deus. O fato que me chama a atenção no decorrer dessa mensagem, depois vem a chuva, né? Elias mostra que Deus está com ele, vem a chuva, mas diante de uma fala, não é pelo fato de ter sido uma mulher, porque poderia ter sido até o rei Acabe, mas quando de uma fala de Jezabel, depois dele ter derrotado 450 profetas, 850 profetas, ele fugiu com medo de uma ameaça de uma mulher. Mas sabe para que isso, irmão? Para Deus mostrar para cada um de nós que nós não podemos nos gloriar, mesmo nas vitórias, nós não podemos nos gloriar, porque a glória e a honra é de Deus. A honra e a glória é para Deus. E Elias, ele pediu até a morte. Até a morte ele pediu. Chegou um momento que ele começou a conversar com Deus. Ele ficou tão deprimido por conta daquela fala de Jezabel, que ele chegou diante de Deus e disse: ó Deus, me tira daqui, eu não posso mais estar aqui. O homem tinha acabado de um embate muito grande, onde, com os poderes de Deus, ele desafiou Acabe, desafiou os profetas, ele conseguiu uma grande vitória, mas por conta da fala de Jezabel, ele fugiu para a caverna. Não só fugiu, mas como também ele pediu a sua morte. E o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus Todo-Poderoso, por isso que toda honra, toda glória tem que ser dele. E há um contraste muito grande entre nós, nossos atos e os atos de Deus. Em Gênesis capítulo 17, verso 1,
a parte A diz: sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Honras e glórias tão somente a Deus. Isaías 43, 13. O próprio Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ainda Isaías, capítulo 45, verso 9. A palavra de Deus diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Um caco entre outros cacos de barro, porventura dirá ao barro que o formou: que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Ou seja, quem somos nós para querermos questionarmos a Deus? Quem somos nós para querermos compreender com Deus? Quem é eu, quem é você, para querermos discutirmos ou querermos tomarmos satisfação com o nosso Deus? Porque Deus é soberano, irmãos. Ele faz o que Ele quer. Ele, em Apocalipse 1:8, Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Jeremias capítulo 32, 27. A palavra de Deus diz: ele próprio diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Há alguma coisa difícil para Deus, irmão? Não há nada difícil para Deus. Deus, em Lucas 1,37, que Deus é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E o Senhor diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías 42, 8. O apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Né? O apóstolo Paulo, ele diz que não tinha de que se gloriar, a não ser se gloriar na cruz do Senhor. Irmãos, quando o homem pensa que o que ele faz, ou o que ele vai fazer, ele vai conseguir pela sua força, a palavra de Deus diz que isso é presunção, que isso é maligno, isso não vem do Senhor. O profeta, ele disse: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que em mim entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. O próprio Senhor também diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas se glorie o rico nas suas, nem se glorie o rico nas suas riquezas. O apóstolo Paulo, ele diz: aquele porém se gloriar, glorie-se no Senhor. Fora disso, não tem como o homem receber do Senhor o reconhecimento que toda honra e toda glória é dada tão somente ao Senhor. Nós estamos encerrando. Eu gostaria de convidar o irmão Romildo. Nós vamos cantar uma música para que essa música, essa letra, ela mostra claramente que a honra e que a glória pertencem a Deus. Enquanto ele se prepara para nós louvarmos a Deus, eu trouxe aqui algumas. Todo o seu sonho, todo o seu projeto, ele deve ser compartilhado e apresentados a Deus. Foi o que nós aprendemos em Lucas. Em Tiago, nós aprendemos que o amanhã pertence ao Senhor. E todos os sonhos e projetos do homem só acontecem se o Senhor quiser. Se não for da vontade de Deus, ele não vai ser bem sucedido. E que também nós não devemos nos gloriar. Em Juízes, aprendemos com Gideão que a honra e a glória é tão somente para Deus. Em 2 Crônicas também nós aprendemos que não é pela nossa força, não é pela quantidade, não é pelo número que nós vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a vitória, tudo em nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o